não é a terceira aula hoje, não? É a quarta? Eu acho que é a quarta, né, não? Eu acho que eu não perdi a aula sua, eu tinha notado aqui a terceira, então eu estou enganada. Eu também acho que é a terceira. É a terceira, gente? Será que eu estou adiantada? Eu acho que assim, pelo que eu anotei aqui, a primeira foi 25, dia 25 do 8, a segunda dia 2 do 9 e hoje. Então, hoje é a terceira. Pela minha conta, eu não sei. Pode ser. Eu que devo ter feito confusão, então. Mas será que nós só tivemos 2 aulas? Parece que a gente já está... Parece que a gente 21 slides em cada aula, né, Amanda? Aí termina rápido. É porque eu comecei já trazendo matéria para vocês, né? Sim. A primeira aula eu já trouxe discussões a respeito da temática. Na segunda aula a gente já trabalhou, na terceira aula a gente está trabalhando agora, então, né? Então, é provável que a gente encerre a discussão do texto nessa aula de hoje, é provável. E que nas 2 aulas que seguem, né, as subsequentes, que a gente faça 2 seminários, a gente faça a aula com 2 aulas com seminários. É provável que a gente faça assim. Vou analisar isso até o final da aula e aí a gente discute sobre isso, tá? Mas vamos, então, começar com a nossa discussão de gestão social. Na semana passada, nós introduzimos a discussão da gestão contra o social. E nós falamos o cenário que foi favorável para essa gestão contra o social. Lembra? Nós falamos do cenário neoliberal, né, dos anos 90, que nasce lá nos anos 90 aqui no Brasil, né, claro, a gente está discutindo no contexto brasileiro, e esse cenário, ele é propício para essa gestão contra o social, que a Marilene Maia vai tratar. Então, essa gestão contra o social, nós tratamos ela na semana passada, e vamos falar mais algumas questões na aula de hoje também. E na aula de hoje, nós também vamos tratar dos conceitos de gestão social para alguns autores, como alguns autores analisam a gestão social, como alguns autores interpretam a temática gestão social, como para eles entendem o conceito de gestão social, tá? Lembrando que o texto é gestão social reconhecendo e construindo referenciais, porque a autora, né, ela não descarta os conceitos já existentes, pelo contrário, ela os reconhece, ela traz afirmações de outros autores, então ela reafirma esses conceitos, pontuando que eles já são existentes na concepção de outros autores, e ela constrói novos referenciais, ela traz novas propostas pertinentes à discussão de gestão social. Então, ela vai explorar a Carvalho, a Fischer, Dalbo, ela vai explorar alguns autores sobre essa temática de gestão social e ela vai trazer as questões pertinentes do entendimento dela sobre os conceitos de gestão social, né? Questões essas que foram trabalhadas nas últimas aulas, que ela explora o campo crítico reflexivo sobre gestão social, que ela explora falando sobre a gestão contra o social, que ela explora falando sobre o cenário social que se dá essa gestão contra o social, que ela explora falando o que é a gestão social, que para ela a gestão social é algo que é histórico, é algo que é dinâmico, é algo que envolve diferentes projetos societários. Lembram disso? Isso nós discutimos na aula passada. Essa autora, Marilene Maia, ela é uma autora extremamente crítica, né? Ela não traz um conceito enxuto de gestão social. Essa autora, ela traz uma reflexão crítica do que vem a ser a gestão social.
ela fala que a gestão social é um conceito histórico. Por que um conceito histórico? Porque ela vai entender que a gestão social é uma gestão que ultrapassa os momentos, que ultrapassa a ideia do tempo, né? Ela é construída ao longo dos contextos históricos. É uma questão que vem sendo construída ao longo das décadas. Então, ela é histórica, ela não é momentânea, ela não é algo enxuto e reduzido a um determinado conceito único, exclusivo, enxutinho, que se resume a determinadas palavras enxutas, um conceito único e pronto, objetivo e definido. Ela vai falar que ele é histórico, ela vai falar que ele é dinâmico, e ela vai falar ainda que ele envolve diferentes projetos societários, lembram disso? E projetos societários, lembrando aqui, são projetos de sociedade, são projetos que envolvem interesses esses que influenciam e determinam as classes sociais. Quando a gente fala de projetos societários, nós estamos falando de projetos de classes, de projeto de classes que estão muito bem definidas nessa sociedade que nós vivemos. Qual é a sociedade que nós vivemos? Nós vivemos na sociedade capitalista. Então, se a gente está falando de projetos societários, nós estamos falando de projeto tanto do capital quanto do projeto da classe trabalhadora. E o projeto que envolve a gestão social, né, são os projetos. Ela falou que a gestão social passa por projetos societários. Então, que a gestão social, ela envolve tanto projetos favoráveis à classe trabalhadora, quanto projetos sociais favoráveis ao grande capital. Agora, é importante a gente pensar o seguinte: qual que é o projeto societário? Qual que é o tipo de gestão social, melhor dizendo, que vocês acham que predominam na sociedade? Falando para vocês duas aqui. Qual que vocês acham que é o tipo de gestão social que mais predomina? É a gestão de interesse dos projetos societários do capital ou de interesse do projeto societário da classe trabalhadora? Camila e Edilene, vamos participar. O que vocês acham? Eu acho que é o primeiro que você falou. Eu também acho que é projetos de interesse do capital. Projeto societário do capital, né? É. É esse que vocês acham que mais predomina? É sim. É. Para mim, sim. Com certeza. Na sociedade que a gente vive, em meio aos conflitos sociais que predominam a nossa sociedade, o que a gente mais vê é o tipo de gestão social que atende aos interesses do próprio capital. É o tipo de gestão social que atende e afina os interesses com o próprio capital, com os interesses da burguesia, e não com os interesses da classe trabalhadora. E esses modelos de gestão social, se a gente parar para pensar, eles se concretizam nos modelos de política social que a gente tem hoje. Vocês poderiam dar um exemplo para mim, se a gente parar para pensar de tudo isso que a gente está discutindo aqui, teoricamente falando, se a gente pode concretizar isso na prática, o que é um modelo de gestão social que a gente pode ver hoje que afina com o capital, que afina com o Estado burguês, que afina com os interesses que não são da classe trabalhadora? O que vocês poderiam colocar como um exemplo disso? Vocês conseguem ver isso no cotidiano? Conseguem ver isso na realidade? O que vocês me dariam de exemplo? Vocês conseguem pensar num exemplo? Meninas?
dando uma olhada nas minhas anotações aqui. Pode olhar. Estou perguntando assim, se a gente falou que a gestão social, ela atende muito mais os interesses do capital do que da classe trabalhadora. Ela é a que predomina, ela é hegemônica, ela é a que mais prevalece. Então, o que a gente tem de exemplo isso hoje que nos mostra isso claramente? O que a gente tem de exemplo hoje que fala assim, realmente, isso que a gente está discutindo lá na sala, nos mostra isso é concreto, isso é real. O que a gente tem de exemplo que nos mostra isso? Que essa gestão social, ela se afina aos interesses do capital. O que vocês poderiam pensar de exemplo? Você citou aquele dia sobre a tecnologia, né? Sim, tecnologia. Ela é uma forma do capital. A exacerbação da tecnologia, né? O avanço tecnológico, ele trouxe muitos ganhos, mas ele também trouxe outros desprivilégios, né? Então, a tecnologia pode ser um exemplo, sim, Edilene. A tecnologia é algo que o serviço social trabalha muito com eles. O que seria? Um exemplo clássico de que a gente tem a cara que isso privilegia muito mais o capital do que exemplos de cidadania, de interesses da classe trabalhadora. Eles são os maiores espaços de trabalho nosso. O que seria? Nós atuamos nelas demais. E são os espaços que nós mais atuamos. Questão social. Não, a questão social é o nosso objeto de trabalho. Né? Seriam os nossos espaços de trabalho. Quais são os nossos espaços de trabalho? CRAS. E o CRAS, ele está dentro de onde? Dentro de onde? Dentro da assistência social? E assistência social é o quê? Política. É uma política pública. É uma política pública, exatamente. Então o terceiro setor também seria um exemplo? Seria um exemplo também, o terceiro setor seria um exemplo, as políticas públicas seriam um exemplo, né? São exemplos de modelo de gestão social que não tem privilegiado os interesses da classe trabalhadora, mas que tem privilegiado os interesses do grande capital, que tem privilegiado os interesses de uma gestão que é infinitamente contra o social. Né? Que é essa discussão que o texto traz para a gente com grande propriedade. Então, quando a gente para pensar, olha só, quando a gente para refletir, para analisar sobre essas nuances que essa autora traz para a gente, que a gestão social ela atende a diferentes projetos societários e ela, de fato, atende. Agora, o projeto societário que mais tem sido privilegiado nesse sentido é o projeto societário da burguesia, do grande capital. E os exemplos que nós temos disso, que demonstram com clareza isso, são as políticas públicas, o terceiro setor, o avanço tecnológico, a precarização do trabalho. Por que tudo isso? Porque isso demonstra que a gestão social tem privilegiado o próprio capital, ao passo que as políticas públicas não estão emancipando ninguém, não está tirando ninguém da condição de pobreza, não está emancipando socialmente ninguém. As pessoas estão cada vez mais conformadas com a sua condição de pobreza, não está se emancipando e promovendo socialmente ninguém. Então, essa pessoa, ela continua naquela condição ali de
naquele pauperismo, naquela condição de aceitar o que vier do Estado e aceitar o que vier também do grande capital. Então, ela continua na mão do Estado e do grande capital. Isso é a gestão que o Estado, afinado com a burguesia, faz. Isso é essa gestão afinada do projeto societário burguês. Isso é essa gestão que não vai privilegiar os interesses da classe trabalhadora, né? Então, as políticas focalizadas, o avanço tecnológico que tira o homem do centro, torna ele um objeto, né? Faz do homem um objeto, uma própria mercadoria. O homem é a mercadoria e ele produz mercadoria também. Ele é objeto e ele também produz objetos, né? A tecnologia que tira o trabalhador do seu posto de trabalho, que tira e enfraquece as relações sociais, as relações interpessoais. Óbvio que melhora, em certo grau, né, a nossa vida, que traz avanços, mas também traz outros entraves que são decisivos para as nossas relações e que são decisivos para as relações de trabalho, para a precariedade no mundo do trabalho também. Isso não pode deixar de ser considerado, né? O terceiro setor, que toma espaço daquilo que é de autoria do Estado, ele avança e avança com força nos anos 90, e a gestão social do terceiro setor ganha ênfase nos anos 90 também, né? É mais uma artimanha do Estado e do projeto societário do capital. Sempre lembrem que o Estado, ele é afinado com os interesses da burguesia. O Estado é afinado com o projeto societário do capital. O Estado, ele não é favorável à classe trabalhadora. Nós não temos um modelo de Estado que seja afinado com os interesses da classe trabalhadora. Nós temos Estado que é burguês, um Estado que se afina com os interesses daquele que é hegemônico, que é o grande capital. Então, a gente sempre, quando faz essas discussões de projeto societário, a gente sempre tem que lembrar que o projeto societário, ele tem um grande aliado, né? O projeto societário da burguesia, do grande capital, ele tem um grande aliado. E esse aliado que faz esse projeto acontecer, que faz esse projeto vigorar, que faz esse projeto ser hegemônico, é o Estado, tá? E o Estado em suas diferentes facetas, seja por meio da política pública, seja por meio das questões econômicas, né? Seja por meio das questões sociais. Então, o Estado, ele é o grande parceiro do capital, ele é o grande parceiro da burguesia. E assim eles constroem e implementam o seu projeto societário. E o projeto da classe trabalhadora, o projeto societário da classe trabalhadora, cada vez mais está em detrimento. Nunca chega ao poder, né? Não tem espaço para a classe trabalhadora, a não ser que haja organizações, a não ser que haja, né, uma aliança maior da sociedade civil, da classe trabalhadora, que eu não deixo de acreditar, eu sempre acredito nisso. Né? Eu, Amanda, particularmente, enquanto assistente social, acredito nesse projeto e acredito nessa aliança, que é possível, sim. Né? Enfim. Então, como a gente já sabe, né, o texto da Marilene Maia, que é o que a gente tem discutido aqui. Então, qual que é o cenário que a gente tem? Qual é o cenário que nós temos para discutir todas essas questões que a gente vem falando, que a gente tem traçado aqui de gestão contra o social, né? Em meio a esses novos atributos ao trabalhador desse campo, são realizados movimentos estratégicos, né? Em meio a esse contexto social,
grande capital realiza movimentos estratégicos, que são movimentos de privatização, focalização e descentralização das políticas públicas. E o Montano, eu até falei isso aqui na aula passada, o Carlos Montano, que é um autor de serviço social, ele vai chamar isso aqui de trimônio. Ele vai falar que isso aqui é um trio feito pelo neoliberalismo para fomentar, para adaptar, para fomentar os interesses do grande capital, né? São estratégias que o neoliberalismo, que o Estado burguês, aliançado, afinado com o grande capital, materializa, organiza para implementar as suas ações. Então, o que ele faz? Ele privatiza as empresas estatais, ele privatiza os serviços públicos, aquilo que é público agora se torna privado, aquilo que é público que a gente não precisava de pagar, agora a gente precisa de pagar, né? Aquilo que era público, que era eterno do Estado, que gerava concursos públicos, que gerava garantia, que gerava valores aos cofres públicos, não gera mais, né? Por quê? Porque agora é do âmbito privado. E, além disso, tem-se a focalização, que é a ideia de focalizar em determinado segmento, de atendimento ao público. As políticas públicas nossas, vocês já devem ter ouvido isso, políticas públicas focalizadas. O que é uma política pública focalizada? Uma política pública focalizada é uma política que não contempla com totalidade o cidadão. É uma política que focaliza na pobreza. É uma política que, ao atender o sujeito, vai focalizar naquilo que é necessidade momentânea dele. Então, não focaliza nas suas necessidades como um todo. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do SUS para vocês. O SUS é uma política universal, não é? Ele é um serviço universal. Todo mundo tem acesso. Todo mundo tem direito, quis dizer. Mas nem todo mundo tem acesso. Por que nem todo mundo tem acesso? Porque o SUS é focalizado para quem? Para quem é pobre. Para quem não tem condição de pagar a rede pública, a rede privada. Então, vai no Sistema Único de Saúde aquele que não pode pagar. Então, é focalizado naquele que não pode pagar, naquele que não tem condições de acessar o que é privado. Então, ele se tornou uma política focalizada, uma política que focaliza naquele que não pode pagar. Então, em vez de ser uma política universalizada, ele se tornou uma política focalizada. Ele se tornou uma política focalizada em determinado segmento, né? Então, isso é muito grave quando a gente discute política focalizada, porque ela não contempla o cidadão nas suas necessidades como um todo. Isso é muito grave, isso é muito complexo, né? E isso é um comprometimento absurdo para quando a gente fala de cidadania. Olha, a gente está falando de uma política universal, ela tinha que ser para todo mundo. Agora, quantas pessoas vão para o âmbito privado porque o SUS é demorado? Porque não consegue ficar esperando na fila do SUS para um determinado atendimento, uma cirurgia, um exame, uma consulta. Outros ficam ali até a espera da morte, muitas vezes, porque não tem condição de pagar na rede privada. Então, é focalizado naquele cidadão. Isso são políticas focalizadas. A assistência social, do mesmo modo, é focalizado naquele que dela necessita, né? Naquele que passa por uma série de critérios, de exigências para se enquadrar em determinado benefício, serviço, programa ou projeto. Então, assim são políticas focalizadas. São políticas que não contemplam o cidadão como todo, nas suas demandas, nas suas necessidades, naquilo que ele precisa, né? E a descentralização é quando o Estado descentraliza aquilo que é de responsabilidade dele
para o terceiro setor, para o âmbito privado. Isso é descentralização. Isso contempla, isso fecha esse trimônio aí, essas estratégias que o Estado utiliza-se, né? Ele utiliza para fazer com que suas ações, né, sejam feitas e contemplem cada vez mais os interesses do grande capital, né? As políticas sociais são feitas nesses moldes de privatização, de focalização, de descentralização. Por que com a política pública, Amanda, é privatizada? Existem vários hospitais públicos que foram privatizados. E existem tantos outros que serão privatizados. E lembrando que política pública não é só saúde, educação, assistência social, não. Existe política social de outros serviços, de transporte, de habitação, né? De saneamento básico. E o Estado usa um discurso que é falacioso, que ele não dá conta, então que é melhor privatizar. E a população... Esses dias eu vi um post no Facebook e eu achei super interessante. Falei, gente, esse post é interessantíssimo. Fala assim, o Brasil é o único, é o lugar onde as pessoas não têm condição de pagar pelo público e pedem para que eles se tornem privados. Achei aquilo interessantíssimo, né? As pessoas não têm condição de pagar pelo privado e não tem condição de pagar pelo privado e pedem para que eles se tornem privados, né? Então, elas pedem, elas não acessam o que é público, pedem para que eles se tornem privados, não têm condição de pagar pelo privado e ainda pedem isso, quando ao passo que pedem a privatização, sem saber o que está por trás desse real contexto, desse real cenário de privatização. Que a privatização ela é cruel. E a gente está falando aqui só do que compromete o nosso público de pessoas que precisam dos serviços públicos, né? Dos nossos usuários. Não estamos aqui nem considerando tudo que uma empresa privada traz de ônus para o nosso país, não. De concursos públicos, né? De entraves trabalhistas, né, de desmoralização do trabalhador, tudo isso que vem no peso de uma privatização, né, a falta de concursos públicos, a oneração dos cofres públicos, porque muitas dessas empresas devem impostos absurdos para o Estado, e devem, e fica por isso mesmo, né? E era para ser uma empresa estatal, era para ser uma empresa nossa, do Estado. O Estado ele é rico, ele precisa manter as suas empresas, ele precisa manter aquilo que é nosso, né? A empresa ela é um patrimônio nosso. Os serviços públicos são patrimônios, são conquistas do povo brasileiro, que não podem ser vendidos e nem entregues ao capital de mão beijada. Isso é de interesse grandioso do capital. Além dele já controlar as políticas públicas, imagina ele agora controlar de fato os serviços públicos por meio da privatização. Isso é um prato cheio, né? Isso é para o grande capital um favor imenso que o Estado faz, né? E não é à toa, gente, que nós estamos vendo há alguns anos já grandes empresários entrando para a política, né? Empresários que a gente fica pensando assim, nossa, por que fulano, dono de uma rede de supermercados, por que o fulano, dono de uma rede de empresas, de automóveis, empresas disso, empresas daquilo, virou deputado, virou senador, virou vereador, virou deputado estadual, federal? Por quê? Será por quê? E aí a gente tem as respostas claras. Por quê? Porque o controle do Estado, né, a influência do Estado no grande capital, ela é nítida, ela é clara, né? E a proximidade com o Estado para o burguês é muito interessante, é conveniente, é uma benfeitoria. E estar ali dentro
é muito, mas muito conveniente, é muito interessante, privilegia as suas empresas, privilegia os seus interesses. Então, quando a gente faz essas discussões aqui, a gente se remete para isso. A gente tem uma forma de ver essas coisas, né, que a gente fica se pensando, poxa, por que isso acontece? Nossa, será por que fulano fez isso? Por que pede voto disso? Pois é, exatamente por conta dessas questões que a gente está discutindo aqui em sala, né? Então, retirando de forma crescente o papel regulador do Estado no campo social, que foi conquistado tardiamente pela sociedade brasileira. Quando acontece isso, de focalização, de privatização, de descentralização, o Estado perde o seu papel, né, de centralizador, de regulador, de fomentador do controle das políticas públicas, né? Esse papel, ele pede licença e sai, é retirado dele, né? Quem fica no comando é o próprio capital, o Estado vira um mero coadjuvante. O Estado, ele sai do papel de regulador, de principal interventor, né? Ele fica de lado. Isso não fica mais como o Estado à frente das políticas públicas. E é o que a gente está vendo, é o que a gente vê. Porque se o Estado estivesse à frente e atendendo aos interesses e necessidades da população, a coisa seria outra. O controle e a gestão das políticas públicas seria de forma diferente. Seria de forma a atender às necessidades da população. Seria de forma a atender os interesses e demandas que essa população cobra, né, demanda, que essa população grita muitas vezes, né, que a realidade está clara aí para todo mundo ver, né? Então, isso está acontecendo exatamente em um período próximo ao de avanços jurídicos legais. E esse período que a autora coloca aqui é o período que nós tivemos com a Constituição de 88. Todo esse cenário, ele começa, né, nos anos 90. E aí ele choca com um cenário muito recente que a gente tinha acabado de conquistar, que foi a Constituição de 88. Né? Então, a gente tem aí um cenário de Constituição de 88, recém-conquistado, um cenário recém-almejado e tão sonhado, que a gente acabou de conquistar, em choque, né, na contramão desse cenário aqui de privatização, de focalização e de descentralização de políticas públicas, que muda totalmente o rumo, o eixo do Estado, né? O Estado estava num rumo que era de cidadania, que era de efetivação dos direitos de cidadania até então conquistados com a Constituição de 88. Quando veio o cenário dos anos 90, esse rumo se choca, esse Estado, essas ideias se chocam com o contexto neoliberal, com esse cenário aqui de privatização, de focalização e de descentralização de políticas públicas. Então, nós temos um cenário totalmente adverso e que vai se vingar esse cenário e que nós vamos ter os resquícios e todo esse cenário vai repercutir até hoje, até os dias atuais, até o momento contemporâneo. E fica plenamente aqui comprovada, né, a força do capital. O capital, ele é muito forte. A gente sempre fala que o capital é hegemônico. Eu sempre uso essa palavra com vocês porque ela é muito presente nos textos de serviço social. Hegemonia quer dizer poder. O capital, ele é hegemônico. Ele tem o poder sobre, né, a sociedade e o projeto societário que a gente tem em oposição a ele, que é o projeto da classe trabalhadora. O projeto societário hegemônico que nós temos é o projeto do grande capital.
é o projeto da burguesia, da sociedade capitalista, né? Então, fica plenamente comprovada a força do capital à medida que sua reestruturação produtiva determina a direção da reestruturação da vida da sociedade e de suas instituições, conforme justifica Gramsci. Só um minutinho, gente. Primeiro, a gente precisa entender duas questões aqui. A reestruturação produtiva é um conceito que vocês provavelmente já viram em aulas anteriores, em até momentos anteriores na sala de aula com outros professores, talvez até comigo, não sei. Mas a reestruturação produtiva, o próprio nome já diz, é a reestruturação da produção do mundo capitalista, né? A reestruturação da produção da sociedade capitalista, que acontece no final dos anos 70. Nos anos 70, a gente tem uma reestruturação da produção capitalista. E que vai... Ricardo Antunes é um autor que fala sobre a reestruturação produtiva e ele traz esse nome. Reestruturação produtiva é reestruturação do capital. E aí vai trazer um novo modo de produzir, uma nova forma de gerir a produção. E esse novo modo de produzir, de gerir a produção, vai trazer impactos para o mundo do trabalho e para a vida social. Eu não sei se vocês se lembram, mas existiu os modos de produção Fordismo, Taylorismo, lembram disso, né? Dos anos 40, 50, 60. Nos anos 70, final dos anos 70, vai surgir um novo modo de produção com a reestruturação produtiva, que é o modo de produção acumulação flexível, ou toyotismo, que também vai ser um novo modo, o nome, esse nome, modelo japonês, também vai surgir como modo de produção nos anos 70. A era da acumulação flexível. Alguns autores falam que toyotismo e acumulação flexível é a mesma coisa, outros defendem que não, né? Mas eu considero que é a mesma era. Acumulação flexível e toyotismo são as mesmas, é o mesmo insight, né? É o novo modo de produção. O que é importante a gente entender com isso? Eu estou só relembrando essa discussão para vocês, para a gente entender o quê? Que todo esse cenário de acumulação flexível, de toyotismo, vai desencadear o que Ricardo Antunes vai chamar de reestruturação produtiva. Essa reestruturação produtiva vai trazer fortíssimos impactos à vida da classe trabalhadora, desde o seu modo de produzir, porque nós teremos a globalização, nós teremos as tecnologias inseridas na produção, nós teremos a substituição dos trabalhadores pelos avanços tecnológicos, nós teremos a era das flexibilidades. Hoje a gente não tem só um modelo de carro, nós temos vários modelos de carro que atendem às necessidades, os nichos de cada um. Então, eu tenho um carro que vale 50 mil, mas você tem um carro que vale 200 mil reais. Né? Eu posso pagar por um de 50, mas tem gente que paga um de 1 milhão. Então, cada um vai ter uma necessidade e o capital vai procurar atender as necessidades de cada cliente, de cada freguês. Né? Então, assim, por isso que é a era flexível, a era da flexibilidade. Isso traz impacto no bolso das pessoas, isso traz impacto na durabilidade dos produtos. Né? Os nossos produtos não são mais tão duráveis como eram antigamente. Hoje você compra um guarda-roupa que ele não dura 5 anos. Se você comprar um guarda-roupa hoje, você compra um celular hoje, com 4, 5 anos, você tem que trocar seu celular. Né?
A mesma coisa, você compra um aparelho doméstico, com pouco tempo você tem que trocar o aparelho doméstico, porque ele não é um bem durável, como eram os bens duráveis há alguns anos atrás, né? Então, virou a era flexível. A reestruturação produtiva, ela trouxe isso para a gente. Ela trouxe essa era de flexibilidade dos produtos, dos próprios trabalhadores, porque o trabalhador também passou a ser flexível, ele passou a ser contratado não mais com tempo e duração de longo tempo, ele era contratado e ficava longos anos numa empresa. Com a era flexível, não. Com a era flexível, você tem a flexibilidade dos contratos temporários. Você contrata uma pessoa, ela trabalha 4 meses na sua empresa, depois ela é mandada embora. E assim nós temos a precariedade do mundo de trabalho, das relações trabalhistas. Então, essa reestruturação produtiva, ela traz impactos para a vida do trabalhador como um todo, né? Então, ela traz impactos para o mundo do trabalho. A reestruturação produtiva, ela traz impactos para o mundo do trabalho e ela vai trazer impactos também para o mundo social, obviamente. Porque essa flexibilidade também vai atingir a flexibilização no campo social. Lembram que logo nos anos 80 vai surgir lá nos Estados Unidos, no Consenso de Washington, o chamado neoliberalismo. E logo em seguida esse neoliberalismo vai se expandir para os demais países do mundo, chegando na América Latina nos anos 90 e no Brasil mais precisamente em 92, tá? Então, o que a gente precisa entender com isso? Que essa reestruturação produtiva, ela vai determinar a direção da reestruturação da vida da sociedade. Então, a vida da sociedade vai mudar, e vai mudar de forma drástica, significativa, né? Vai mudar as instituições, conforme Gramsci colocou. Os novos métodos de trabalho são indissolúveis de um determinado modo de viver, de pensar e de sentir a vida. Não se pode obter sucesso em um campo sem obter resultados tangíveis no outro. Isso aqui é uma crítica que ele está fazendo, né? Que não se pode pensar em transformar uma coisa sem pensar na outra, né? E a reestruturação produtiva transformou drasticamente a vida das pessoas como um todo, né? A reestruturação produtiva, ela trouxe impactos para a vida da sociedade como um todo, ela transformou a vida das pessoas, ela transformou o universo que as pessoas moravam. Ela transformou a vida dos sujeitos sociais, transformou o mundo do trabalho, transformou as políticas sociais, trouxe impactos para as relações trabalhistas, né? Trouxe impacto para as mercadorias que as pessoas adquiriam. Então, ela trouxe impactos para a vida em sociedade. Então, mudou drasticamente tudo, todos os lados da vida em sociedade. Então, foi uma mudança, assim, radical, a chamada reestruturação produtiva. Então, a partir dessas pontualizações que a gente falou aqui, do trimônio, focalização, descentralização, privatização, reestruturação produtiva, a partir de tudo isso aqui, nós já temos o que a autora vai denominar de gestão contra o social. Então, olha só, nós temos um cenário extremamente perverso com o social. Nós temos um cenário de perversidade absurda com a classe trabalhadora. Um cenário que penaliza a classe trabalhadora no mundo do trabalho, que penaliza as relações trabalhistas, que enxuga direitos trabalhistas, que descaracteriza a qualidade das mercadorias que nós adquirimos, que descaracteriza e flexibiliza os contratos de trabalho, trata os trabalhadores como mercadoria. Nós temos um cenário que privatiza as empresas estatais, privatiza os serviços públicos, focaliza as políticas públicas naquele que não pode pagar, focaliza as políticas sociais, descentraliza para o privado e para o terceiro setor as políticas sociais. Então, olha o cenário que nós temos.
pensa nesse cenário. Então, esse cenário é o cenário aonde serão implementadas a gestão social. Agora, você imagina, pergunto para vocês, imagina que tipo de gestão social vai ser implementada nesse tipo de cenário. Não poderia ser uma gestão favorável ao social. Não poderia ser uma gestão favorável aos interesses da classe trabalhadora. Não poderia ser uma gestão social favorável à promoção social, à cidadania, ao favorecimento do sujeito se emancipar socialmente, a ele se promover socialmente enquanto cidadão, promover a família, promover os direitos sociais, promover os direitos de cidadania, promover a justiça social. Infelizmente, um cenário perverso como esse só poderia caber, segundo a autora, uma gestão contra o social. Nós aqui traçamos o cenário, nós aqui fizemos toda uma contextualização e ensaiamos aqui, fizemos um insight, né? Fizemos uma elucidação de como é esse cenário, de quão caótico é esse cenário, esse pano de fundo, aonde vai se dar esses modelos de gestão social. E aí a autora vem e coloca para a gente. A gestão social que vai acontecer aqui, nesse cenário tão perverso, tão caótico, só pode ser um modelo de gestão contra o social. Só tomar uma aguinha. E aí ela vai colocar que a partir dessas pontualizações, nós justificamos aqui, né, a nominação da gestão contra o social, aos processos de gestão no campo social, implementados a partir dos valores e propósitos do capital. Então, os modelos de gestão social que vão ser implementados tanto nas empresas privadas, quanto nas organizações do terceiro setor, nas instituições do terceiro setor, quanto nas políticas públicas, serão os modelos de gestão contra o social. Esses modelos de gestão contra o social, obviamente, serão em favorecimento dos propósitos do capital. O próprio nome já diz, é uma gestão contra o social. Se a gente parar para analisar esse nome que ela deu, gestão contra o social, né, é uma gestão totalmente contrária aos privilégios de cidadania. É uma gestão totalmente contrária aos conceitos de justiça social. É uma gestão totalmente contrária à ideia de sociedade, à ideia de cidadania, a ideia de justiça, a ideia de princípios e valores comprometidos com aquilo que envolve a política no seu sentido político mesmo, e não de politicagem, né? Então, é uma ideia totalmente contra a noção do povo, da classe trabalhadora, e totalmente a favor dos propósitos e valores capitalistas. Ficam facilmente identificados os valores e propósitos do modelo de gestão adotado a partir das características comparativas apontadas por Prats. O homem neste projeto é reconhecido como o quê? Como um objeto e não sujeito desse processo, já que a centralidade fica na técnica e no capital. A sociedade é identificada como um espaço recriador de exclusão. Olha só, a centralidade vai ser no quê? Na técnica e no capital, e no dinheiro,
e na mercantilização. A centralidade não é no ser humano. A gestão contra o social, o que ela tem foco, o que ela focaliza, não é o ser humano, não é o ser social. O que ela focaliza é o próprio capital e a ideia de tecnicismo, do fazer, né? Daquilo que como faz, do como fazer, do tecnicismo, da técnica e do próprio capital, dos interesses mercadológicos, dos interesses mercantis, né? E a sociedade é identificada como um espaço recriador de exclusão, ou seja, a sociedade ela é um mero espaço que vai reproduzir exclusão social. A sociedade não é espaço para se trabalhar a justiça social, para se trabalhar os princípios de cidadania, para se trabalhar os conceitos de emancipação social. Pelo contrário, a sociedade ela vai cada vez mais trabalhar a perpetuação da pobreza. E cada vez mais a sociedade vai excluir esse indivíduo. Cada vez mais a sociedade vai trabalhar a exclusão social desse indivíduo. É absurdo? É, mas é o projeto capitalista. É o que nós vivemos. Parece uma coisa absurda. É absurdo mesmo, é perverso mesmo. Mas a sociedade do capital, ela é perversa. Ela é de dar nojo mesmo. Ela dá asco. É isso mesmo que ela faz com a gente. Mas é isso que ela se propõe a fazer. É isso que ela faz. E é por isso que nós, do Serviço Social, não defendemos esse projeto. É por isso que nós, do Serviço Social, lutamos diariamente contra esse projeto. Os processos sociais são construídos por interesse de uma minoria, ou seja, de 20% da população. Os interesses são para apenas 20% da população. São para aquela pequena parte, para aquela pequena parcela, aqueles 20% que concentra as riquezas. Para aqueles que ficam sentados, vendo cá embaixo, quem morre de fome, quem é explorado, quem produz a riqueza, mas não usufrui da riqueza, quem produz a riqueza, mas sofre com a pobreza, porque essa sociedade, ao passo que ela produz riqueza, ela produz pobreza também. Então, é uma sociedade, né, que trabalha, é uma gestão social que trabalha para apenas 20% da população. É muita perversidade, mas é isso que nós vivemos. Essa gestão social que a gente vive hoje, como a Marilene Maia fala, é uma gestão social para poucos, não é uma gestão social para a maioria. Não é uma gestão social para a massa, para a grande massa. É uma gestão social para uma pequena parcela da população. É uma gestão social para a mínima parcela, né? Para poucos. Né? Você imagina, 20% da população? 20% da população é nada, são pouquíssimas famílias. E a quantidade de famílias que estão aí à mercê dos interesses do capital, aos desmandos do capital, às migalhas que o capital rola para a gente, né? Joga para a gente, quando é do interesse dele, né? Porque também não é sempre. E em meio à realidade concreta da gestão contra o social, alimentada e alimentadora do projeto societário do capital, são construídas resistências. E aí é importante colocar que eu falei isso aqui hoje, né, que o serviço social ele é contra esse projeto societário, e o serviço social é um dos que resiste a esse projeto societário, né? É um dos que não se dobra para esse projeto societário, é um dos que não alimenta os discursos desse projeto societário, que não defende esse projeto societário, que resiste a esse projeto societário, né? E que defende mesmo os interesses da classe trabalhadora, mesmo que tantos não defendam, mesmo que tantos julguem, mesmo que tantos falam e façam o contrário, nós resistimos e
continuaremos lutar, né, contra aquilo que as pessoas acham muitas vezes indefensável, a gente continua ali resistindo e defendendo. E essa resistência, como a Marilene Maia coloca aqui, ela é alimentada por uma série de pessoas ainda que preferem ficar do lado da justiça social, que preferem ficar do lado da gestão favorável ao social. E ainda existem pessoas assim, né? Estão representadas nos conselhos de direito, nas categorias profissionais como as nossas, né, do serviço social, nos conselhos, nos organismos populares, nos movimentos populares, nos sindicatos, né? Muitos sindicatos são sérios, a gente não pode banalizar, falar de todo mundo, né? Então, existe, sim, uma corrente de resistência, existe, sim, ainda organismos, categorias profissionais, conselhos, que defendem uma gestão social favorável à classe trabalhadora, que defende uma gestão social favorável aos interesses da classe trabalhadora, favorável à justiça social. Nós, inclusive, fazemos parte dessa defesa. Nós, inclusive, fazemos parte dessa gestão que é favorável ao social, né? E ela coloca aqui que, em meio à realidade da gestão contra o social, alimentada e alimentadora do projeto societário do capital, em meio a esse caos, em meio a esse cenário de tanta perversidade que a gente falou dele aqui, até agora nós falamos tanto sobre ele, né? São construídas resistências, reações, proposições que se revelam no projeto societário de desenvolvimento cidadão e na gestão social, explicitando a tensão dialética sempre superável do já sido e do ainda não sendo. O que isso está querendo dizer? Que existe um movimento na contramão desse projeto burguês. Existe um movimento dialético, ou seja, em movimento. Existe um contramovimento a esse do projeto burguês, a esse do projeto societário do capital, que é superável do já sido, ou seja, desse que está posto, e ainda não foi ainda superável, mas que a gente ainda está lutando, que a gente ainda está na luta, que a gente ainda está nessa contramão aí, mas a gente não se rendeu e nem vamos nos render. Nós resistimos, nós que lutamos pelos direitos da criança e adolescente, nós que lutamos pelos direitos dos idosos, nós que lutamos pelos direitos das mulheres vítimas de violência, nós que lutamos por políticas públicas mais eficazes e a favor dos direitos sociais, nós que lá no dia a dia, às vezes achamos que não faz diferença, mas fazem muita. No dia a dia, como assistente social, quando orientamos um sujeito a lutar por um direito dele, né, aí numa promotoria, aí num encaminhamento que a gente faz, não deu certo não, então vai em tal lugar assim, recorre ao benefício que foi negado para o senhor, né, luta por isso aqui, porque o senhor tem direito, há uma orientação que a gente faz para que ele, né, se oriente, para que ele seja munido de orientações e de sensibilização quanto a um direito dele, um direito de cidadania. Isso é resistência, isso é resistir contra essa gestão, frente a essa gestão contra o social. Isso é luta, e é uma luta que nós temos diariamente, no dia a dia ali, enquanto assistentes sociais, enquanto defensores de uma gestão favorável ao social. Porque nós podemos fazer essa luta, né? No dia a dia, nos nossos atendimentos, né? Mas não faz resultado. Faz sim, faz diferença, faz diferença. Na vida de uma pessoa já fez diferença. Se fez diferença na vida de uma família, já fez diferença. Se fez diferença na vida de um idoso, já teve significado, e isso é importante, né? O nosso trabalho é um trabalho educativo socialmente também, é um trabalho político, né? E quando eu digo que é um trabalho político, né, eu não digo que a gente está ali fazendo propaganda de ninguém, porque trabalho político não é isso. Trabalho político é a gente orientar politicamente um sujeito,
né? É mostrar para ele o caráter coletivo que a nossa profissão tem, a ideia coletiva e ética da nossa profissão, né? O nosso compromisso com a sociedade, o nosso compromisso com o coletivo, o compromisso que nós temos com a justiça social. Ao passo que a gente orienta, que a gente fala sobre um determinado direito, que a gente recorre para ele um determinado serviço, benefício, que foi negado, que não conseguiu, mas que a gente está ali lutando, que a gente está orientando a ele, né, de alguma maneira, nós estamos ali na ponta, lá na pontinha mesmo. Parece que nunca estamos sendo, né, ninguém nos enxerga, mas nós estamos ali, né, nós estamos resistindo, estamos lutando. E não estamos sozinhos também, porque existe uma categoria muito grande, que é a nossa, que está junto com a gente nessa luta. E a gente não pode abandonar o barco, a gente não pode pensar que, gente, a gente estuda serviço social e às vezes a gente pensa assim, nossa senhora, como é que nós vamos trabalhar com tamanhas questões tão complexas, tão perversas que essa sociedade impõe para a gente? Às vezes dá uma angústia, né, pensar sobre isso. Mas a gente tem que pensar também o tamanho da nossa coragem e o tamanho que nós temos para alcançar enquanto profissional do serviço social, o tanto que a gente pode alcançar, porque nós temos uma bagagem teórica, nós temos um compromisso ético e uma capacidade técnica que nos permite caminhar longe, né? Nos permite alcançar muitas coisas, nos permite alcançar direitos, nos permite alcançar e possibilitar caminhos de cidadania. Então, isso é grandioso, né? Isso é decisivo para muitas pessoas. E isso é compromisso. Então, a gente precisa se agarrar nisso para lutar, né? Para resistir e para defender aquilo a que nós viemos, né? Enquanto assistentes sociais. E não deixar a peteca cair, não se abater diante do tamanho do leão que a gente vai lidar por dia, não. Porque ele pode ser grande, mas nós também sabemos lutar, né? E assim a gente vai lidando no dia a dia. É esse movimento dialético, porque a gente todos os dias tem um movimento dialético para lidar, né? A gente fala tanto de Marx, né? E por que a gente estuda tanto Marx? Porque não tem nada mais dialético do que o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é dialético. O nosso trabalho é em constante transformação e movimento. Se o nosso trabalho fosse estático, se o nosso trabalho fosse 1 mais 1 é igual a 2, a gente não conseguiria fazer nada no serviço social. Por isso que a gente estuda tanto esse filósofo e a gente defende tanto as suas teorias, as suas bagagens e concepções, né, que ele traz para a gente. Porque a realidade ela não é estática, ela é dialética. E o movimento que a gente constrói no cotidiano de trabalho, ele também é dialético, né? Então, é nesse movimento dialético de mulheres e homens, de movimentos, de organizações, de instituições, que vão sendo criados, que vão sendo concretizados novos conhecimentos e práticas, indicadores da necessária e possível transformação societária. Olha que importantíssimo isso. É nesse movimento transformador, gente, é nesse movimento dialético, né? Transformador, movimento, porque não tem ninguém parado. É nesse movimento dialético, transformador, de constante transformação de homens, de mulheres, de assistentes sociais, de outras categorias profissionais, das instituições que a gente trabalha, dos nossos espaços de trabalho, que vão sendo aí concretizadas, né? Conhecimentos, práticas, né? Estratégias, intervenções, que vai sendo possível aí acontecer uma transformação societária, ou seja, uma transformação na sociedade.
E olha quão importante é esse processo. Nós podemos, com as nossas intervenções e resistência, transformar a sociedade. Não é utopia, não é sonho, não é balela, né? É real. Nós podemos, sim, com os nossos conhecimentos, com as nossas vivências, com as nossas práticas, com a bagagem que a gente traz do processo formativo e com aquela que a gente adquire mesmo depois que a gente formou, né, com o conhecimento que a gente vai buscando e se aprimorando, a gente consegue trazer impactos e transformações para a sociedade. Né? De que maneira? Né? Ao passo que eu contribuo com uma família, ao passo que eu atendo determinado sujeito e de alguma forma contribuo para a sua promoção social, para a sua emancipação social, ao passo que eu participo de um mecanismo de controle social. O que é mecanismo de controle social? É um conselho de direito, é um conselho popular, né? E aí ali eu opino, eu movimento, eu falo, né? Eu estou contribuindo para transformações societárias ocorrerem, né? Logicamente fundadas em princípios de democracia, de justiça, de igualdade, de equidade, de cidadania. Princípios esses aqui que nós do serviço social já defendemos faz tempo, desde 93, e que estão no nosso código de ética e também compõem o nosso projeto ético-político, né? Estão lá nos 11 princípios do nosso código de ética que norteiam a nossa prática profissional dentro do nosso projeto ético-político. E eu não me canso de falar, porque eu sempre, quando eu falo de projeto ético-político, eu gosto de falar para os alunos, né? Porque o aluno ele sempre tem muita dúvida, o que é um projeto ético-político? O projeto ético-político ele não é uma lei, ele não é um código, né? Nós temos um código de ética, nós temos uma lei que regulamenta a profissão, que é a Lei 8662/93, nós temos um código de ética, que tem uma resolução, se eu não me engano, é a 573, de também 93, e nós temos um projeto ético-político, que é um projeto profissional. O que tem nesse projeto? São princípios que nós defendemos. O que compõe esse projeto? Os princípios do Código de Ética. Né? Então, o que é um projeto? Projeto não é aquilo que eu quero alcançar, não é aquilo que eu almejo, aquilo que eu me espelho, aquilo que eu tenho como norte para a minha vida. Projeto ético-político é um projeto profissional, é aquilo que eu tenho como norte para o serviço social. Então, o projeto ético-político do serviço social é aquilo que norteia a profissão do serviço social. Então, é aquilo que nos norteia no nosso agir, nas nossas competências, nas nossas atribuições. Então, é o nosso norte. Então, são as nossas defesas. É aquilo que vai nortear a minha prática profissional. E ele é extremamente claro nas suas defesas. Ele defende a cidadania, ele defende a justiça social, ele defende a classe trabalhadora, ele defende a equidade, ele defende a igualdade, né? Ele defende os direitos humanos, ele defende uma nova ordem societária, sem ser essa que está posta, que essa que está posta é do capitalismo, não é a que nós defendemos. Defende uma nova ordem, onde não tem exploração de classes, onde não tem injustiça social, então ele defende uma nova ordem. Né? Então, nós temos defesas enquanto assistente social. E aí, essas defesas fazem com que nós, cada dia mais, nos aproximemos dos interesses da classe trabalhadora e nos distanciemos, obviamente, dos interesses do grande capital. Né? Então, é nesse movimento aí dialético e nos aproximando cada vez mais do projeto ético-político que nós vamos buscar aí trazer impactos e propor transformações para essa sociedade. Gente, a profissão do serviço social, eu sou uma apaixonada por serviço social, vocês sabem disso, nós temos nós temos um compromisso tão maravilhoso com a justiça social
e a nossa prática ela é tão definida e clara com que a gente trabalha, nós trabalhamos com a questão social, né? Nós trabalhamos com as múltiplas expressões da desigualdade social, que é a questão social. E o nosso compromisso é dar uma reconstrução à questão social, ou seja, é reconstruir a questão social, é trazer impactos para a questão social. Nosso compromisso é reconstruir, é trazer impactos, é trazer novas formas à questão social. Então, quando eu, enquanto assistente social, trabalho, as minhas intervenções têm que promover isso, têm que favorecer isso, né? Ou seja, que a questão social ela seja reconstruída, ela seja remoldada, seja alterada, né? Então, é um compromisso muito claro que nós, assistentes sociais, temos. E se a gente reconstrói a questão social, se a gente altera a questão social, nós estamos automaticamente trazendo uma nova, nós estamos trazendo transformação para a sociedade, nós estamos contribuindo para a transformação societária. E isso é um grande compromisso do serviço social, né? Nós estamos aí afirmando o nosso compromisso de transformação societária, né? Então, essa gestão social nós fazemos no cotidiano do nosso trabalho. Nós estamos ali lutando cotidianamente para transformar a questão social. Então, nós somos favoráveis à gestão social. Não aquela gestão social contra o social, mas a gestão social favorável aos interesses da classe trabalhadora, favorável aos interesses da justiça social. Agora eu ia entrar na parte aqui dos autores, só que eu vou ver se eu consigo passar uma outra parte para vocês, para aí os autores eu trabalhar na próxima aula, porque eu vou ver se eu consigo explicar o trabalho. Já está dando 8h30, deixa eu ver se eu consigo explicar o trabalho, aí é melhor para a gente. Pessoal, vocês estão aí, meninas? Tô sim. Pode falar. Dúvidas até aqui? Tranquila a explicação? Tranquilíssimo, super bem explicado. Edilene, tranquilo para você? Edilene está sem som. Ô, Amanda, desculpa, esse celular meu tá travando demais. Eu demoro a conseguir abrir o microfone. Você vê no celular? Eu tô vendo pelo celular que meu menino tava vendo um vídeo ali no notebook, eu deixei. Ah, tá. Mas não me atrapalha, né? Eu consigo ver normal. Nossa, não sei se eu daria conta de ver pelo celular, não. Não, tranquilo. É porque às vezes você me chama, eu demoro a conseguir abrir aqui o áudio. Eu tô anotando tudo. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Tô anotando tudo direitinho, tudo que você vai falando assim, que depois você fica mais fácil, né? Vocês querem fazer algum apontamento? Querem colocar alguma coisa até agora? Tá tranquilo para vocês? Não, tranquilo, para mim tá tranquilo. Tá. Eu agora iria entrar na parte dos autores. Mas para eu entrar na parte dos autores e depois eu quebrar, aí vai ficar ruim. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou explicar o trabalho para vocês, que eu estou planejando vocês me entregarem. Aí eu vou fazer assim, a outra parte da explicação eu termino na próxima aula, para não ficar uma coisa... Eu começo a explicação dos autores hoje e depois eu não termino. Aí vai ficar ruim, para não quebrar. Aí eu vou fazer assim, eu vou explicar o trabalho
Vou começar agora explicando o trabalho, como é que eu quero que vocês façam. E depois e na próxima aula, a gente continua a explicação dos autores e o restante do material, tá? Tá, beleza. Então, vamos lá. Qual que é a proposta da gente fazer um trabalho com a turma? Como a turma é bem pequenininha, né? A gente está hoje com a Edilene, a Camila, o Brian, Inara e Edna, eu acho. Não é, Camila? Acho que é isso mesmo. E o Lucas, né? Mas o Lucas não apareceu. Não sei se ele sabe. Gente, o Lucas não apareceu até hoje.